Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre a nossa mais recente edição, a edição Performance. O quanto amor, dinheiro e glória afetam o nosso desempenho e o das nossas organizações. Vamos entender também o que moveu a inovação nas empresas dos premiados pelo Innovative Workplaces, uma edição recheada de inovação nas corporações e da performance humana em geral. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também fazer aquele convite semanal, convidar para você entrar para nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, qual a história contada pela edição Performance e o que amor, dinheiro e glória tem a ver com isso tudo? É interessante, André, quando a gente foi fazer a pesquisa para a edição, né? Tem a pesquisa que você conduziu sobre amor, dinheiro e glória, mas quando a gente foi entender o que era performance, a gente começa a entender que é muito mais do que, olhando para empresas, obviamente falando, é muito mais do que a soma de todo mundo que está ali dentro daquela organização. Então, se você tem 100 colaboradores, essa performance ela pode significar mais do que esses 100 ou menos, dependendo da condução daquela equipe. Então, estou aqui falando, num primeiro momento, muito de cultura da empresa, de algo que quem está ali na gestão tem que ter uma visão um pouco orquestradora, gerencial, no sentido de fazer com que essa performance individual, aí sim, olhando para cada colaborador, isso tudo somado dentro de uma visão estratégica da empresa, traga a máxima performance para a empresa. Isso parece algo relativamente simples de ser feito e a gente observou que não, é muito complexo porque, novamente, tem que se olhar as individualidades e se entender como integrar essas individualidades para que se chegue a um objetivo claro. Um outro aspecto que a gente observou na performance não é algo estático, não é como se fosse uma fotografia. Você até pode entender ali, montar uma estratégia para obter uma performance num determinado momento, mas, obviamente, os rumos da empresa, eles vão se adequar ou precisar se adequar ao que está acontecendo lá fora. A gente sabe que o mundo é dinâmico. Esse contato com o exterior faz com que, novamente, esse papel orquestrador de quem está liderando uma organização, ele tem que ser algo contínuo. Como você faz isso? Olhando para os indicadores. Você tem que ter ali metas, você tem que ter KPIs, você tem que ter, de alguma forma, algo para ser medido e para dizer, olha, está funcionando e não está funcionando. E aí esses ajustes finos vão sendo feitos ao longo do tempo. E o ponto mais interessante que eu achei de todos é essa pesquisa que você conduziu do amor, dinheiro e glória, porque, obviamente, para você fazer com que esse motor ele acelere ou não, ele depende de engajamento. Estou falando de como você faz com que as pessoas se aliem àquele movimento da empresa, coordenado pela empresa, e como é que elas se sentam, de alguma forma, engajadas. E aí entram esses 3 grandes pontos, amor, dinheiro e glória, cada um deles tem o seu papel. Nessa pesquisa ficou muito claro que o amor, no sentido de alinhamento dos valores de quem está trabalhando para aquela organização com os valores, a missão que a empresa tem, isso é algo que é extremamente importante e isso sim tem um impacto na performance. A gente vê que o dinheiro tem ali uma relação, mas com dinheiro é preciso tomar cuidado. Por exemplo, se você tiver pessoas que são muito apegadas a dinheiro, talvez elas não estejam conectadas a essa parte do amor. Se você também tem pessoas que estão muito obcecadas ali só pelo dinheiro, talvez elas se sintam um pouco mais, vou dizer assim, preguiçosas, né? Elas não vão ser tão engajadas. Então é preciso tomar muito cuidado com esse equilíbrio do amor. E a glória, a gente observou ali que não tem uma correlação tão forte com essa performance, mas não é algo que possa ser deixado de lado. Nós sabemos que é muito importante, dependendo do tipo de organização, que as pessoas se sintam recompensadas no sentido de valorizadas. Tem que ter ali um reconhecimento. A pessoa tem que sentir que fez parte
grande objetivo. A gente observa muitas vezes empresas com projetos até de longo prazo em que a pessoa que participou ali, ela acaba não aparecendo. Pô, será que não é um momento de você trazer um pouco à tona o nome dessa pessoa, reconhecer publicamente ou internamente dentro da empresa que ela fez parte daquele grande projeto? Essa parte da glória também é algo que precisa ser considerado. Logo, o equilíbrio entre amor, dinheiro e glória está dentro dessa grande orquestração que depende de quem está ali na liderança, fazendo com que as coisas aconteçam para que as empresas atinjam sua máxima performance. O que a gente está falando aqui é que existe ali, vamos colocar como se um limite, né? Ou um objetivo máximo a ser alcançado, e para que ele seja alcançado é preciso fazer essa grande orquestração. Pois é, a gente quis dar um olhar além dessa visão Michael Porter, que ficou muito famosa no mercado. Então, o Michael Porter trouxe a teoria das 5 forças, argumentou fortemente e mostrou de maneira bastante contundente o quanto o posicionamento estratégico, combinado com a capacidade de neutralizar forças competitivas, é crucial para uma performance superior. E isso é um ponto bastante já enraizado na cultura da administração, a gestão e da performance. Os desenhos de busca por vantagens competitivas por meio de diferenciação, liderança de custos ou nichos específicos, essas três grandes abordagens, elas são bastante relevantes nesse processo. E aí, ali fazendo um passeio pelas teorias da estratégia competitiva, o Arnold Hax, no MIT, fez um estudo grande sobre aquela pirâmide da estratégia que faz com que algumas empresas, principalmente as empresas com uma origem ali no software, busquem estratégias de aprisionamento, mais ou menos como a Apple faz muito bem. É muito difícil sair dos dispositivos Apple à medida que você entra. Você usa o telefone, depois você bota um iPad, depois você tem um relógio, e aí tá tudo muito integrado. É muito caro sair desse processo. E isso é uma estratégia competitiva importante que o Hax olhou. Aí você tem os modelos de capacidades dinâmicas, aquelas empresas que conseguem continuamente reconfigurar as suas capacidades internas, que o David Tisse trouxe. Você tem os modelos de cultura organizacional e liderança. Claro, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre inovação. E aí o Clayton Christensen, com a inovação disruptiva, é um grande autor. As adaptações aos ambientes internos e externos, que tem a ver também com o modelo de performance do Porter. Tem ali o Kaplan e o Norton com o Balanced Scorecard. A gente quis dar uma visão um pouco diferente, muito pautada nesse engajamento, como o Rafa trouxe. A gente fez algumas descobertas interessantes sobre o mercado brasileiro. E aí essa história de por que você trabalha? Eu trabalho porque eu gosto do meu trabalho, ou do que eu faço, da minha tarefa. Ou eu trabalho porque eu gosto de dinheiro, eu vou buscar dinheiro, trabalho por causa disso. E eu trabalho por status. Isso pode ser visto de maneira isolada ou de maneira combinada. A gente pode olhar atribuições que acabam juntando mais de um desses elementos. E aí, aproveitando aqui o nosso momento olímpico e paralímpico, a gente viu ali algumas correlações entre a performance de atletas, a performance na música e, claro, a performance corporativa. Então, essa pesquisa de o que faz você trabalhar melhor e como são as organizações de alto desempenho, como elas mexem nesses instrumentos motivacionais que nós temos dentro de nós, isso faz todo sentido para o desenho da estratégia. Foi interessante ver esse processo acontecendo. Bom, dito isso, Rafael Coimbra, feito esse preâmbulo sobre a nossa edição Performance e a história que a gente conta nessa edição, quero te perguntar quais foram os conteúdos que você mais gostou, quais capítulos dessa história foram mais legais. Eu acho que tem uma relação muito legal, André, com a parte das empresas, né? A gente trouxe nessa edição as vencedoras do Innovative Workplaces 2024. Nós conversamos no Rio Innovation Week com vários vencedores
do Innovative Workplaces, e existe uma ligação muito forte entre inovação e performance, né? A gente entende que a inovação ela faz com que esse brilho nos olhos aconteça, com que existam ali projetos, esses disruptivos que você trouxe do Christensen, que são muitas vezes, na maioria das vezes, de mais longo prazo. Isso faz com que as pessoas se sintam motivadas. Ao mesmo tempo, a gente observa que não dá só para ficar pensando em grandes mudanças no longo prazo. Às vezes isso vai dar certo, às vezes não. Então é preciso também que haja uma combinação, quando a gente está pensando aqui na inovação, e a gente ouviu isso das empresas, esses projetos que, sim, tem que rodar continuamente, sempre numa busca de uma excelência que vai chegar em algum momento lá na frente, mas também a gente observa que os líderes das empresas estão pressionados, eles têm que entregar resultados. Algumas medidas têm que ser tomadas no mais curto prazo. E aí a gente está falando não das inovações disruptivas, mas das inovações incrementais, aquelas que acontecem ali de pouquinho em pouquinho no dia a dia. Isso também faz parte para que a equipe se sinta valorizada. Você consegue, muitas vezes, com essas menores inovações mais de curto prazo, você consegue ter uma clareza de que você está conseguindo fazer alguma coisa, né? E aí isso, obviamente, gera-se, a partir daí, um estímulo. E a partir daí também, muitas vezes, você não só pensa na criação, na geração de dinheiro com essas disrupções, mas, eventualmente, na economia de dinheiro. E a gente sabe que em cenários muitas vezes incertos, como a gente está vivendo de tempos em tempos, essa economia de dinheiro, essa redução de custos, faz também com que a empresa ela consiga guardar essa parte e investir no longo prazo para, novamente, fazer essa roda girar. Então, acho que a inovação ela entra como um complemento muito interessante e faz com que essas empresas alcancem a performance por meio da inovação. Rafa, quando a gente olha para a inovação mapeada, a gente teve aí mais de 2.000 empresas participando do Innovative Workplaces, é um número superior ao do ano passado. O número de certificadas nem foi tão grande assim, muitas empresas ficaram pelo caminho, ao contrário da visão de outras jornadas similares. O Innovative Workplaces não tem uma característica de ser uma espécie de checklist, né? Então a gente não premia todo mundo que cumpre determinados requisitos, mas a gente certifica aqueles que ficam nos 25% superiores do seu mercado quando a gente olha para dois eixos, capacidade de inovação e inovação entregue. E aí a gente olha empresas com alta capacidade de inovação e empresas com muita inovação entregue ou com uma grande inovação entregue nos últimos 12 meses. Divide em 4 quadrantes. Ali, quem tem baixa capacidade de inovação e não entregou nada nos últimos 12 meses são os não inovadores, empresas ali que estão andando na prancha, Rafael Coimbra, olhando ali à beira daquele mergulho com os tubarões. Empresas que têm alta capacidade de inovação, mas que não inovaram nos últimos 12 meses, muitas vezes são empresas que fizeram uma grande inovação num período um pouco maior, nos últimos 24 meses, nos 12 meses anteriores ao da medição, e ainda estão trabalhando nisso. A gente pede um grande case justamente com o objetivo de refrigerar a lista. Nosso objetivo é criar ali uma sensação de desconforto para as empresas e premiar o que de fato houve de melhor no último ano. Então, às vezes são empresas que têm estruturas de inovação bem montadas, mas, sei lá, estão passando por um modelo de redirecionamento de investimento ou que estão em mercados muito regulados, então é mais difícil inovar sistematicamente. São aqueles inovadores em potencial. Quem tem baixa capacidade de desenvolvimento, mas entregou alguma coisa relevante ou muita coisa relevante nos últimos 12 meses, a gente chama ali dos inovadores ocasionais. São inovações que normalmente acontecem em função do trabalho de uma pessoa, uma equipe, algo fora do padrão da empresa ou algo para o qual a empresa não se preparou, mas um time que conseguiu ter uma performance interessante. Quando a gente olha as modificações em um desses 4 pilares. 1, processos. 2, produtos e serviços. 3, marketing e vendas. 4, gestão. As empresas que
mexeram em um desses ponteiros muito fortemente nos últimos 12 meses, pontuam bem, a gente pede cases, avalia os cases, critérios objetivos para toda essa história, avalia os cases e pontua ali os inovadores ocasionais. E quem, de fato, tem uma estrutura montada e entregou nos últimos 12 meses são os Innovative Workplaces. A gente faz a lista de todo mundo, pega os 20 primeiros colocados e faz uma premiação à parte. Eu disse isso tudo, Rafa, para te perguntar o que você tem visto de diferente nessa jornada. Ao longo do tempo, o que mudou a performance desses inovadores? Eu acho, André, que acabou o tempo das grandes ideias no papel. Quando você está falando desse equilíbrio, né, entre ter uma ideia e executar, eu acho que a gente viveu aí um tempo atrás um pouco de excesso de confiança, para dizer o mínimo, em projetos, ideias, né, as pessoas vendendo ali um pouco de esperança. E quando os recursos começaram a ficar escassos, isso também foi medido, né, no Innovative Workplace, a gente observa que houve uma redução de startups, por exemplo, entre as empresas que estavam ali. Quando o dinheiro some ou diminui, a coisa muda de figura. E aí é preciso fazer esse equilíbrio entre a boa ideia e a entrega. Então eu acho que o que vem acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, eu estou chamando de quase que uma profissionalização da inovação. Isso vale para muitas startups, as startups que vêm só com um pitch bonitinho, não estão mais passando por crivo de investidores. As pessoas, para colocar dinheiro agora para ter um retorno, elas querem que esse padrão inicial, essa montagem inicial, já traga ali uma visão mais clara do que está prometendo entregar. Tá, você está dizendo que vai ser assim em 2, 5 anos. Como? Mostra aí, me dá uns números aí, faz uma projeção, porque só no discurso a coisa não está acontecendo. E eu acho que para as empresas também, André. A gente viu aí uns anos atrás muitas empresas fazendo hackathons, projetos esporádicos, né, como se fosse ali quase que uma lavagem da imagem da empresa para dizer que elas estavam inovando, gerando um burburinho, muitas vezes estratégias até de marketing bem-sucedidas, mas que no fundo não eram tão inovadoras assim. E quando a gente olha para essas que realmente chegaram lá, no quadrante que a gente quer de inovação com execução, essas empresas elas estão no que eu vou chamar aqui genericamente de o profissionalismo da inovação. Elas conseguem equilibrar, é um equilíbrio com máxima performance. Você pega essa ponta, gera ideia, tá o tempo inteiro ali pensando, acompanhando as mudanças, entendendo o que está acontecendo lá fora, entendendo as capacidades da empresa, fazendo com que as pessoas se requalifiquem o tempo inteiro, sejam engajadas na lógica lá do amor, dinheiro e glória. Então tem uma geração muito forte de ideia e do outro lado você tem ali uma capacidade de execução. Executa. Como eu faço para melhorar? Como eu faço para fazer? Pô, tá muito caro, tá muito longo. Não, eu tenho que entregar agora. Esse equilíbrio pressionado para essa máxima performance é o que tem dado resultado. Eu acho que não são, como a gente viu, são pouquíssimas empresas que chegaram nesse estado da arte. A maioria falta muito ainda, tem que comer muito arroz e feijão para chegar onde a gente considera que são a excelência da inovação. Rafa, para a gente fechar, não posso deixar de te perguntar sobre o papel da inteligência artificial nessa história toda. A gente tem visto, desde 2022, muito burburinho sobre IA. Os gurus de social media ficam ali falando sistematicamente sobre o impacto das ferramentas de inteligência artificial na performance individual e também na performance das organizações. Scott Galloway falou aquela frase que acabou ficando muito famosa sobre você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, mas para alguém que vai usá-la. Todo mundo repete essa história por aí, mas quero te ouvir sobre o que a gente já consegue entender de fato do impacto da inteligência artificial na performance corporativa e individual. Ela hoje, André, está sendo... Primeiro, vamos contextualizar, né? Às vezes, a gente, sobretudo que está acompanhando o mercado de tecnologia, tem a falsa impressão de que está todo mundo usando inteligência artificial e se dando bem com o uso da inteligência artificial. Vamos lá, calma, não é bem assim. Se a gente pegar a inteligência artificial generativa, que é essa mais nova,
que está no hype, ChatGPT, etc., ela sim está sendo usada, mas ela não está sendo usada tão fortemente quanto se dá a impressão. Tem muita gente ainda em fase de testes, tem muita gente tentando entender ainda de que maneira ela pode ser usada. E o que a gente observa de uma maneira geral é que nos quadrantes ali, nos eixos da inovação, ela tem sido usada muito para processos, por exemplo. Por quê? Porque a grande facilidade com que partes de tarefas ou tarefas inteiras sejam automatizadas pela IA generativa, isso sim tem acontecido. Então, aumenta-se a performance, diminuindo, por exemplo, o tempo, diminuindo custos. Tem muita gente que vai começar a ter uma parte das suas funções ou, eventualmente, até completamente ser substituído por máquinas. Mas, novamente, isso são movimentos iniciais. Essa parte da criação, ela também vem ajudando. Mas, novamente, observa-se que a IA generativa ela não faz milagre do ponto de vista da criação. É um texto padrão, são imagens genéricas, são muitas vezes conteúdos que dão aquele gatilho, que podem nos ajudar a gerar novos insights, mas a máquina não consegue fazer uma criação tão forte a ponto de criar novos negócios ou de ter uma inovação simplesmente pelo uso da IA. Ela não vai fazer isso sozinha, ela vai precisar de pessoas e essas pessoas precisam entender como essa tecnologia funciona para que haja um trabalho em conjunto. Quanto mais trabalho alavancado, né, pessoas que usam a máquina como se fosse ali um jogo de ping-pong, joga para a máquina ajuda, e você vai fazendo um trabalho de supervisão daquela informação gerada, e isso tem dado muito resultado. Eu só chamo a atenção, André, inclusive eu escrevi um ensaio nessa edição sobre as pressões e os limites. A gente está aqui o tempo inteiro falando de performance e muitas vezes existe essa pressão para que as pessoas se comportem como máquinas. E a gente sabe que todos nós temos limites. Né? A gente tem que saber individualmente, coletivamente, usar esses equipamentos, essas ferramentas para nos ajudar. Mas no momento em que, sobretudo nesse campo da criatividade, a IA generativa está entrando numa área de serviços, é tudo muito novo, isso acaba gerando uma preocupação, uma pressão para que as pessoas se comportem ou superem as máquinas. E é muito difícil você competir em determinados momentos. Então, novamente, eu estou usando aqui várias vezes a palavra equilíbrio, né? Saber equilibrar, saber trabalhar com os limites da máquina. Esse sim dá para a gente exigir ali, apertar a máquina e fazer ela trabalhar para caramba. Mas saber que do outro lado tem um ser humano que ele precisa, muitas vezes, inclusive, ser qualificado para trabalhar com essas novas ferramentas é importante, porque senão a pessoa para. A máquina muitas vezes continua trabalhando ali, só dá energia para ela, deixa ligado, mas a pessoa acaba tendo ali um burnout. E a gente não quer isso. A gente quer um trabalho conjunto de IA generativa, no caso falando aqui, com humanos. São novos profissionais que precisam ser qualificados para que façam um bom uso dessa tecnologia. É isso. Isso tudo e muito mais na nossa edição Performance. Eu gostei muito do produto final, entre aquilo que a gente planeja lá no início, das nossas reuniões de pauta, nas conversas, e o que sai de fato quando a edição ficar pronta. A gente sabe que existem muitas mudanças e eu achei que esse resultado ficou muito legal. Eu gosto muito da ideia de usar a tecnologia como um olhar para o aumento do desempenho, para as organizações se tornarem mais eficientes, para as organizações crescerem. E gosto de quando a MIT Technology Review traz esse tema, juntar de fato com o olhar de negócio, o olhar da sociedade, do papel da tecnologia na performance corporativa. Isso é não só a MIT Technology Review, mas certamente está entre as coisas que o MIT pode entregar de melhor para todos nós. Dito isso, Rafa Coimbra, eu vou virar a chave e vou te perguntar no que você vai ficar de olho essa semana. O que mais você precisa saber? Estou de olho, André, num tipo de performance, pode-se dizer assim, que é uma pressão que está rolando sobre o Elon Musk. O Elon Musk comprou, né, só para a gente lembrar aqui, comprou o Twitter lá em 2022, pagou 44 bilhões de dólares e depois transformou a empresa no X.
só que está uma pressão muito forte para que ele entregue resultados. Nesses dias saiu uma reportagem mostrando que já é considerado esse negócio o pior negócio bancário desde a crise de 2008. Então tem várias empresas, vários bancos que ajudaram no empréstimo, emprestaram 13 bilhões de dólares para que fosse concluída essa compra e hoje estão lá desesperados tentando fazer com que esse dinheiro ele volte. O X não tem obtido bons resultados financeiros, mesmo com todos os cortes que o Elon Musk fez. As receitas não estão pagando essa conta, então tem um grupo lá de bancos já meio desesperados. E, ao mesmo tempo, nesse cenário conturbado, um juiz da Califórnia acabou de determinar que a lista de investidores na X Holding, que é a empresa do Musk que controla não só o X, como o XAI, a divisão lá de inteligência artificial, ele quer que essa lista de investidores se torne pública. E isso vem de uma medida após um processo dos ex-funcionários do Twitter. Então tem uma pressão de ex-funcionários, o juiz mandando ele declarar quem são os investidores que estão por trás ali. O Musk nunca divulgou uma lista de quem está ali ou qual seria essa nova estrutura da empresa. A gente não tem muita clareza do que passa por ali. E aí a X Holding tem agora até o dia 4 de setembro, daqui a pouco, para registrar esse documento no tribunal. Tempos nebulosos, turbulentos, em que se exige ali resultado e performance do Elon Musk e do X. Ó, Rafa, falando de performance, eu tô de olho numa mudança que tem como objetivo mudar a performance do Instagram. Falamos de Elon Musk, eu vou falar de Mark Zuckerberg, os ícones dessa fase da competição tecnológica. A rede social, o Instagram, que é conhecida por aquele formato icônico das fotos quadradas, ela está experimentando uma nova grade que vai permitir a exibição de fotos regulares, além desse formato clássico que a gente conhece e compartilha tanto. Essa alteração é uma marca, inclusive, conceitual, Rafa, na transformação, da maneira através da qual as imagens vão ser exibidas e de como a gente vai passar a se comunicar. Tem um pedaço da nossa comunicação que é talhada em função das formas que nos são permitidas. A gente já viveu aquele movimento 140 caracteres, tínhamos que nos expressar de maneira muito sucinta quando o predecessor do X, como você trouxe lá, o Twitter, espalhou esse modelo. Depois a gente passou a se comunicar por imagens, por vídeos curtos, vídeos mais longos, enfim, vários modelos que vão sendo diferenciados para atrair a atenção das pessoas. Essa novidade ela foi confirmada pelo próprio chefe do Instagram, o Adam Mosseri. Ele falou que essa é uma decisão que tem como objetivo acompanhar tendências e expectativas dos usuários, nas palavras dele. Aparentemente, o Instagram recebe ou tem recebido por muito tempo esse tipo de pedido dos seus usuários e agora estava na hora de atender. Ele falou que tem um aumento na demanda por conteúdo de alta qualidade em diferentes proporções. Claro, a gente fica aqui produzindo conteúdos cada vez melhores, tem tecnologia para manipular esse conteúdo no sentido de colocar filtros, editar, trilha sonora, fazer um monte de coisa legal e no final das contas a ferramenta, o Instagram, o produto, obrigava as pessoas a ajustarem esse seu formato de comunicação. E a ideia é dar justamente essa flexibilidade, poder alterar a estética dos perfis, proporcionar novas formas de expressão criativa. Outras redes sociais, como Facebook e Twitter, já permitiam esse tipo de publicação e agora está na hora do Instagram. O teste ainda está sendo realizado para um grupo pequeno de usuários. A ideia é que a ferramenta colete feedbacks e faça ajustes antes de um lançamento mais amplo, e a tendência é que com o tempo todo mundo passe a ter acesso a essa novidade. É isso, Rafa. Você já pensou ali quais são as fotos retangulares que você vai publicar na hora que a funcionalidade for liberada? Eu vou pedir para a IA generativa fazer para mim. É uma boa.
É isso, tá na hora de ir, mas antes desse momento derradeiro, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics. Rafael Coimbra, meu amigo, grande abraço. Um abraço, André. Lembrando para você que nos ouve que se você quiser aumentar a sua performance individual ou do seu negócio, uma forma de fazer isso é consumindo conteúdo de altíssima qualidade. Então vai lá no nosso site, dá uma passada lá, tem muita coisa aberta para você ler, mas obviamente a gente está te convidando aqui para assinar a nossa revista. Se você der uma olhada na capa dessa edição, Amor, Dinheiro e Glória, você vai querer assinar na hora o nosso conteúdo, porque tá lindíssima essa capa. Então convido todo mundo a fazer parte da nossa comunidade. Até semana que vem. É isso. Méritos para o Alan Fonseca, nosso diretor da Infobase Interativa, a empresa que trouxe a MIT Technology Review para o Brasil, que resolveu essa capa, Rafa, num final de semana. Tirou a foto em casa, manipulou, preencheu, mudou, botou tudo de cabeça para baixo e ficou linda realmente, você tem toda a razão. É um conteúdo, nosso conteúdo fechado, ele tem uma diferença importante além, em relação ao aberto, em função de contar essas histórias. Um conteúdo específico sobre temas, 4 edições físicas no ano, 4 edições digitais, mais 4 publicações extras com livros, listas e relatórios adicionais. Tem conteúdo todo mês para você explorar temas bastante diferentes sobre como a tecnologia muda a nossa vida. Dito isso, até mais, meus amigos. Semana que vem a gente se encontra por aqui. Tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.